Me ouvem bem? This call is now being recorded. Começou a gravar aqui agora, né? Apareceu para vocês aí? Certo, vamos lá. Meu nome é Gabriel, eu sou do segundo período de psicologia também da UFPB. Iniciando a audiodescrição, né? Eu sou um homem pardo, tenho cabelos pretos, curtos, estou usando uma camisa preta, um óculos pretos simples também, e tenho olhos castanhos. Atrás de mim tem uma parede da cor salmão. Encerrando a audiodescrição. Falando sobre um pouco sobre a mesa, né? Gostaria de apresentar os proponentes, as palestrantes de hoje. Temos aqui temos o prazer de receber hoje Lígia Rocha Cavalcante Feitosa, que é professora do Departamento da Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado e doutorado em Psicologia pela Universidade de Brasília, coordena o grupo de pesquisa Trabalho, Trajetórias, Juventude e Educação, CNPq, e integra o Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional da UFSC. Temos também o prazer de receber Jéssica Petronilha da Silva, que é graduanda de Psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina também, e é bolsista na Iniciação Científica CNPq. Também temos a honra de receber Lígia Carvalho Libânio, que possui graduação, mestrado e doutorado em Psicologia pela Universidade de Brasília, atua como psicóloga escolar da UNB, na coordenação de articulação da comunidade educativa, COEDUCA. E também temos a honra de receber Júlia Chamusca Chagas, que possui graduação, mestrado e doutorado em Psicologia na Universidade de Brasília, e atua também como psicóloga escolar da UNB, na coordenação de articulação da comunidade educativa, COEDUCA. Bom, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão por aqui, em nome da coordenação do evento e também da UFPB, e passo a palavra para a proponente. E outra coisa, antes de começar, né, eu gostaria de relembrar que o tempo da palestra de cada participante são de 15 minutos. Para no final nós temos um tempo de mais ou menos 30 minutos para perguntas, para questionamentos ou apontamentos. Mas não se preocupem que qualquer coisa a gente dá um sinal aqui quando estiver acabando o tempo e também não se preocupe se passar um pouquinho do tempo. Estamos aqui para isso. Obrigado, gente. Obrigada, Natália e Gabriel. Eu também vou iniciar minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados na altura do ombro, estou usando óculos de grau, estou vestindo uma blusa de cor rosa e estou no momento no meu quarto de trabalho que tem ao fundo uma parede amarela e uma porta de madeira. Eu quero agradecer, encerrando a minha autodescrição, né? Quero agradecer as boas-vindas nesse evento. Eu fico muito feliz em poder estar aqui, né, na Paraíba, mesmo mediado por uma tecnologia, né? Eu fico muito agradecida por ter interlocutores em outras regiões e também compor esse trabalho junto com Lígia, Libane e Júlia. Para mim também é de muita alegria. E trazer também a Jéssica, que tem sido uma estudante pesquisadora da graduação muito importante nesse trabalho que a gente vai apresentar um pouco para vocês, e saudar também cada pessoa que veio aqui nos escutar, e fiquem muito à vontade também em contribuir, né, dentro daquilo que vocês entendem, ou tenham dúvidas acerca do nosso trabalho, ou de agendas futuras de pesquisa. Também dar um oi para a Patrícia, que a gente se conversa pela internet. Que bom que você está aqui também, Patrícia, todos vocês. Gabriel, você pode compartilhar a nossa apresentação, por favor? Só um minuto. Tá bem. Talvez a Jéssica queira se apresentar antes da gente começar a falar, né, Jéssica? Quem sabe? Pode ser. Vou fazer minha autodescrição também. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros, estou com uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede branca e tem alguns livros também que vez ou outra podem aparecer. Errando a autodescrição. Eu sou estudante da UFSC, estou indo agora para o 9º período, então estou quase me formando. Há 1 ano e meio, quase, eu comecei a fazer a pesquisa junto com a professora Lígia. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho sobre esse processo.
Obrigada, Jéssica. Então, nosso trabalho, o que nós vamos apresentar aqui para vocês, pessoal, é fruto de um projeto maior. Então, a gente vai apresentar um recorte, né, que está em curso, ele ainda está passando por uns processos de refinamento, e tem por título Concepções de Acolhimento no Ensino Superior, né, desenvolvido aí ao longo de um projeto de iniciação científica na Universidade Federal de Santa Catarina. Pode passar. Mas antes de dar sequência a esse recorte, eu acho que é bem importante a gente falar, assim como o Gabriel também nos apresentou brevemente, que esse trabalho, ele faz parte do Departamento de Psicologia da UFSC. Como a Jéssica mencionou, a gente trabalha também com outros colegas que estão compondo esse projeto, que é a professora Denise Cordi e a estudante de psicologia Laura Muneron, que também é bolsista voluntária. A gente, no momento, integra o Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional da Universidade Federal de Santa Catarina, juntamente com mais 8 professores, né, que trabalham com essa temática. E esse projeto que a gente trouxe para o Congresso, para esse encontro, é fruto de um projeto nomeado, né, um projeto aí de fôlego, né, eu e Jéssica temos percebido isso. Quanto mais a gente estuda sobre esse tema, mais desdobramentos a gente percebe a importância que temos que dar a essa temática, pensando no ensino superior, que é fruto desse projeto, Acolhimento e Sucesso Escolar no Ensino Superior, desenvolvendo estratégias integradoras na UFSC. No momento, a previsão de finalização dessa proposta é para 2023, mas estamos percebendo que podemos ampliar esse prazo por conta das questões também que envolvem a pandemia e, consequentemente, as mudanças institucionais que acontecerão, né, por conta desse pós-pandemia, até essa nova adaptação, né, da entrada e da permanência nessa referida universidade. Pode passar, por gentileza. E nesse projeto maior, que a gente chama de projeto guarda-chuva, o que a gente tem pretendido? A gente tem pretendido desenvolver uma metodologia, né, que potencializa essas estratégias de promoção do acolhimento e do sucesso escolar de estudantes na educação superior da UFSC, né, entendendo que já temos serviços, ações das mais diferentes naturezas, pautadas em políticas institucionais, né, em atenção às conquistas e às garantias de direito ao acesso ao ensino superior, mas, por vezes, no cotidiano universitário, essas ações, elas permanecem um pouco desintegradas, assim, às vezes os estudantes não entendem a intencionalidade, ou com quem mais que eles podem conviver, ou constituir, acessar, da mesma forma as profissionais, os professores. Então, a gente entende que falta um pouco ainda, há uma lacuna sobre esse encadeamento, né, o que o trabalho do outro pode contribuir, né, para o acolhimento, que pode contribuir para a permanência, pode contribuir para essa trajetória de sucesso desses estudantes quando ingressam, permanecem e até mesmo saem da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas, para a gente chegar nessa defesa, né, desse desenvolvimento metodológico sobre como integrar essas duas categorias conceituais e, consequentemente, as suas atividades, a gente entende que precisa passar por um percurso muito importante. Um deles é o levantamento da literatura, que é o que a gente vai se dedicar a falar aqui com vocês, sobre o que tem sido falado no aspecto do acolhimento no ensino superior e também no aspecto do sucesso escolar. O projeto do sucesso escolar, ele acontece no paralelo, esse levantamento, a gente ainda não fez o refinamento, então por isso que a gente concentra também a nossa fala na perspectiva do acolhimento. Além disso, a gente entende que é interessante, importante e necessário mapear os programas, os serviços e ações de acolhimento que acontecem, que são oferecidas na universidade, voltada para os estudantes, mais especificamente com esse filtro. Entendemos também que é importante acessar, conversar, conhecer o que os nossos colegas profissionais desenvolvem nesses espaços em nome do acolhimento no ensino superior, do ponto de vista também de categorizar essa atuação, de compreender como esses atores têm a sua inserção dentro das políticas institucionais e que agendas eles também defendem para que o acolhimento de fato se concretize. Além disso, a pesquisa com os estudantes, que a gente também entende que é fundamental a gente acessá-los, saber o que os estudantes universitários também entendem por acolhimento e por sucesso escolar, para que assim, dentro desse grande passo a passo, a gente consiga chegar de modo coerente, sensato, e também de modo que a gente consiga ser algo que tenha concretude, né, que seja factível. Por isso, pensamos aí numa proposta de metodologia integrativa. Pode passar.
Dentro dessa discussão do nosso projeto, a gente tem se pautado nos estudos em psicologia escolar crítica, né, tentando conhecer as diferentes abordagens também que trabalham dentro dessa discussão de uma psicologia escolar comprometida com o campo, com a produção do conhecimento. Então, a gente coloca estudos porque, na realidade que a gente trabalha atualmente, né, são categorias teóricas metodológicas plurais que coexistem dentro dessa instituição e a gente entende que estão alinhadas, né, que fazem coro ao que tem sido trabalhado no que nomeamos de uma psicologia escolar crítica, e do ponto de vista do fenômeno, as nossas dimensões têm sido pautadas na atuação do psicólogo escolar dentro do ensino superior, desenvolvendo trabalhos com a comunidade acadêmica, seja professores, seja estudantes, sejam técnicos, né, e a própria comunidade que também frequenta a UFSC, e as políticas institucionais, que no momento atual também tem sido bastante privilegiada no debate. A gente entende que é importante conjugar essa pesquisa com esse momento atual no qual a gente vivencia nessa universidade específica, onde se tem discutido as políticas de acolhimento com muita força. Então, a gente já entende que é um momento, vamos dizer assim, em que esses encontros precisam ser colocados no mesmo plano, né, na mesma prioridade. Pode passar, por favor? E aí, né, dentro dessa discussão do que é essa pesquisa, né, que ela tem um pouco de tempo para ser concluída, a gente traz esse recorte da primeira etapa que a gente desenvolveu, que é em relação ao mapeamento da literatura, né? Quais são as concepções de acolhimento que estão presentes nos artigos nacionais na área da psicologia? E essa revisão de literatura, ela foi construída, né, com muito esforço e, ao mesmo tempo, quanto mais a gente percebia, colocava filtro, né, mais difícil ficava para a gente trazer aqui uma categoria conceitual que melhor representasse, né, o que os nossos colegas que estão publicando, estudando sobre isso, nomeiam como acolhimento no ensino superior. Pode passar? E aí eu deixo a Jéssica contando com um pouco dessa história, né, o quão difícil e desafiador foi fazer essa busca. Então, gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre como ocorreu o estado da arte. O foco da nossa pesquisa, ele é nacional. Então, a gente sabe que existe muita fala sobre acolhimento, muitos estudos, só que a maioria deles é internacional, e o acolhimento que a gente quer estudar é um acolhimento específico, pensando na psicologia educacional. Então, a gente notou, com muito esforço, como a professora falou, que o cunho da nossa pesquisa era exploratório, e o intervalo temporal que a gente usou para fazer essa pesquisa foi entre 2008 e 2020, também pensando sobre as leis que garantem a democratização do ensino superior, que começaram com mais força a partir de 2008. Então, esse marco temporal, ele é pensando nas ações afirmativas, nas políticas de permanência e de acesso a um público que anteriormente não ocupava com, vamos dizer, com igualdade de acesso, né? E os artigos que a gente analisou, eles foram só nacionais, então só a gente tem um recorte importante do nosso país, então foi muito interessante ver a diferença também entre os estudos daqui e os estudos de fora do país. Pode passar, por favor. Jéssica, só uma coisa. Tua voz tá bem baixinha. Se tu puder agitar, se estiver usando o microfone, alguma coisa assim. Tá, eu vou falar mais alto, então. Não, agora tá ótimo. Melhorou? Tá, então eu vou continuar. As bases de dados que a gente usou foram a CAPES, a Cielo, o PepsiC e o Google Acadêmico. E a escolha dessas bases foi justamente pensando na fidedignidade que os estudos que estão nelas têm. Então, também a facilidade do acesso, porque estava tudo no remoto. Então, a gente não conseguia buscar artigos em outras formas que não fosse só o online. Pode passar, por favor. E para operacionalizar a pesquisa, nós escolhemos 4 principais descritores, usando sempre uma combinação entre acolhimento e universidade,
acolhimento e psicologia, acolhimento e ensino superior e psicologia e ensino superior, porque justamente a gente queria pensar o acolhimento no contexto da universidade. Pode passar, por favor. E como durante a pesquisa nós encontramos muitos artigos, só que pensando em todos os nossos critérios de exclusão, os artigos que pensavam acolhimento em outros contextos que não a psicologia educacional escolar, como, por exemplo, os artigos da psicologia da saúde, que pensam o acolhimento como um processo de triagem para o atendimento, ou um acolhimento em saúde mental, foram excluídos. Então, a gente excluiu também os artigos focados no acolhimento institucional, que era mais pensando na parte da psicologia social, que não era o nosso objetivo. E foram mais ou menos 5.000 artigos que a gente ia encontrando usando os descritores, só que com os critérios de exclusão a gente conseguiu chegar no número de 1.076 artigos, que foi muito complicado de fazer essa leitura, então a gente se atentava muito ao título, ao resumo e às palavras-chave, e a gente resultou em 24 artigos para a amostra final. Então, dá para ver que a quantidade de artigos falando sobre acolhimento é muito grande, só que acabava que eles não eram o acolhimento que a gente pretendia conceitualizar. Então, por isso, só 24 artigos de um número tão alto. Pode passar, por favor. Esses artigos, eles abordavam acolhimento no ensino superior, políticas de ações afirmativas, intervenções e atuação dos psicólogos. Então, para fazer esse recorte, a gente precisou ver toda a diversidade metodológica desses artigos e também pensar de qual era a área dos autores desses artigos, porque acabava que não conceitualizava acolhimento. Então, ficava mais difícil para a gente tentar fazer esse recorte sobre qual era o acolhimento que estava sendo falado e proposto durante o contexto do ensino superior. Pode passar, por favor. As ações que falavam nesses artigos, as ações de acolhimento, elas tinham o objetivo maior de garantir acesso à universidade e desenvolver processos de pertencimento do estudante no contexto universitário. Então, eles tinham maior foco na permanência e integração desse estudante e também na relação entre o acolhimento inicial, que era feito ao calouro, e a integração desse estudante no contexto do ensino superior. E a maioria das ações também visavam garantir o acesso desses estudantes à universidade e também em atos que promovessem a escuta e auxiliassem nesse processo de pertencimento entre a entrada, continuar na universidade e ir caminhando para saber que esse lugar pode ser ocupado por ti. Então, quem pudesse passar por algum problema por falta de acolhimento, que pudessem haver ações para desmistificar esse local do estudante como o culpado pela sua evasão ou por não se pertencer a esse local. Pode passar para mim, por favor, para eu saber se tem mais algum. Ah, tá, pode voltar. O acolhimento que a gente pesquisa, e também pensando em tudo isso, todos esses perrengues, vamos dizer assim, do estado da arte, pela falta de estudos, porque a gente tentava mudar os descritores e acabava que o foco em acolhimento era muito diferente do foco que a gente queria descobrir. Então, a gente nota também o que não tem tanta força das universidades e também de todo o corpo profissional que ocupa os lugares que podem promover essas ações, né? De quererem realmente promover ações de acolhimento que pensem no estudante durante todo o seu período da graduação. Então, para mim e para o que a gente está querendo propor com essa pesquisa, para o acolhimento realmente fazer efeito, ele tem que pensar acesso, permanência, integração, pertencimento dos estudantes, e que foram justamente os maiores assuntos abordados nesses 24 artigos. E também é importante a gente entender o papel da universidade,
de planejar, acompanhar e fortalecer ações que realmente acolham esses estudantes, não só os que estão entrando, mas também durante todo o percurso da graduação. E isso também pode contribuir para diminuir a taxa de evasão das universidades. Então, quanta coisa a gente pode entender com o acolhimento e a importância desse processo no ensino superior, e acaba que faltam estudos para isso, faltam ações e falta também profissionais para fazer essa ponte, né, entre ação, integração e permanência desse estudante. E agora pode passar, e eu passo novamente a fala para a professora Lídia para ela finalizar. Tá. Isso que a Jéssica pontua, pessoal, é de uma realidade da qual a gente tem buscado e integrado, né, dentro da UFES, que é até no próprio relato do corpo técnico, do corpo de docentes e de coordenações de curso que não aparecem aqui na nossa pesquisa, mas há um desejo, né, de que a universidade dê uma atenção especial para fortalecer esse trabalho, né, não ficar apenas em ações pontuais ou ações que dependem, né, de um determinado perfil, né, de profissional, mas que seja realmente entendida como uma política, assim como a gente tem as políticas de acesso, que a gente também desenvolva políticas internas, institucionais, que respeitem esse perfil de estudantes que buscam a universidade, que também procuram desenvolver esse papel de estudante universitário em consonância à função social também dessa universidade. E aí ela comenta, Jéssica traz, assim como nós também estamos debatendo a análise desses resultados, pensando assim, então, que concepções são essas que aparecem, mesmo que nas entrelinhas das produções acerca do acolhimento? Então, muitas são descrições de ações, então, se a gente está buscando conhecer o construto, se é uma terminologia, né, qual é o conceito central que os nossos pesquisadores, profissionais da área de psicologia escolar, têm trabalhado acerca do tema. Então, a gente tem encontrado ressonância nas descrições de ações que são fundamentadas muito dentro das políticas educacionais, então há um escopo ali, você olha para as políticas para poder desenvolver essas ações, onde o acesso aos estudantes universitários é uma prioridade, então muito movimentado aí por essa política maior de democratização do acesso ao ensino superior, das políticas de assistência estudantil, e lá na UFSC, em modo especial, a gente tem visto que as ações que são nomeadas por acolhimento, né, elas ainda, elas mesmo compreendendo a questão da política, por questões mesmo de dificuldades, a gente entende, de investimento em ações, né, que dimensione melhor a força de trabalho, que paute essas ações como prioridade, tem concentrado em atividades voltadas para a escuta, para desenvolver processos de pertencimento via grupos, onde os estudantes também se mobilizam, onde eles são convidados a interagir, a mencionar sobre que atividades eles gostariam, né, de usufruir dentro de um determinado espaço, mais especificamente lá nessa universidade, vinculados à política de assistência estudantil. Então, são esses estudantes que acabam ficando na linha de frente, vamos dizer assim, do acesso à política de acolhimento. Pode passar. E aí, voltando para essa questão da literatura, o que a gente também conseguiu, mesmo não utilizando todos os artigos dentro desses 24 que a Jéssica pontuou, que no ponto de vista teórico-metodológico, o que a gente tem observado? Tem perspectivas muito diversas. Então, como ela mencionou, acolhimento na psicologia da saúde é algo muito clássico, tá lá, tá discutido dentro da linguagem da política do SUS. Quando a gente vai ver no diálogo entre áreas, a sociologia com a teoria da afiliação também nos ajuda a compreender e a dimensionar melhor a nossa atuação diante do acolhimento. Quando a gente vai para dentro da psicologia escolar, os artigos que descrevem ações de acolhimento estão muito relacionadas aos estudos críticos, em especial a teoria histórico-cultural, pautada no modelo de intervenção institucional. Quando a gente entra numa discussão que o acolhimento aparece numa psicologia clínica, ali prevalece a perspectiva da escuta dentro de um processo de acolhimento. E quando a gente vai para, por exemplo, o campo da psicologia do trabalho, quando se fala de acolhimento, é muito relacionado a promoção do acesso desses estudantes para uma caminhada, uma trajetória diante das suas escolhas profissionais e de carreira, em especial dos egressos, né? Já tem muito estudo aí dentro do campo do ensino superior, dentro dessa área do conhecimento, que trabalha com essa discussão e nomeia isso também como processo de acolhimento em alguma medida, né, desse desenvolvimento aí de apoio a carreiras, a trajetórias profissionais. Pode passar.
estamos terminando. Então, o que a gente coloca aqui como agenda, né? Como eu falei para vocês, é algo que a gente está desenvolvendo, ainda está em curso essa pesquisa, as análises também preliminares. A gente pretende, com isso, pensar, né, que diálogos são possíveis de trabalhar o acolhimento como uma agenda de fortalecimento de processos educativos de promoção de saúde no contexto universitário. Isso porque na nossa instituição, né, na UFSC, a política institucional está querendo agrupar do ponto de vista, assim, o que dá para conversar quando a gente promove, né, a vivência universitária com bem-estar, quando a gente promove o acolhimento em forma de desenvolver o papel do estudante universitário, né, a gente consegue minimizar esse desgaste, né, que esses estudantes têm em relação à própria cultura universitária, a própria crítica ao letramento acadêmico, né, a própria crítica a esse estar pronto, né, esse estudante que vem, né, quase que refinado, né, e a gente entende que não é dessa forma, né, que ele também se constitui nesse processo, à medida que ele vai se formando, à medida que ele vai tendo contato com a função social da universidade. Pode passar, por favor? E aí a gente tem essa agenda para levar para o nosso campo, né, o nosso campo de pesquisa e de prática, é de planejar, acompanhar e fortalecer as trajetórias escolares e vivências dos estudantes universitários, é promover acolhimento. Então, o que a gente defende, basicamente, é isso, né, pensar o acolhimento não é também construir algo do zero, mas é revisitar o que nós estamos oferecendo e o que estamos propondo para fortalecer essa trajetória, essa vivência universitária e fazer com que isso, esse estudante queira permanecer e também queira se desenvolver a partir de uma escolha num curso que ele faz, a partir do lugar que ele ocupa dentro desse espaço universitário. E o nosso desafio enquanto instituição, enquanto também pesquisadoras que somos, é como, né, como responder essa defesa. Então, a gente espera que ao tempo que esse projeto for se desenvolvendo, ficando fortalecido, a gente consiga, de fato, entregar uma metodologia que responda a essa defesa. Essas são as nossas referências a seguir, por favor. E o nosso muito obrigada também a seguir. Fico à disposição. Obrigado, Lígia. Obrigado, Jéssica. Agora, passar a palavra para Lígia Libânio, né? Ok. Isso. Então, boa tarde, sou Lígia Libânio, vou começar minha audiodescrição. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos, médio, os olhos castanhos também. Atrás de mim tem uma estante de livros de poesia. Finalizo minha audiodescrição, estou com uma roupa lilás ou rosa. Finalizo minha audiodescrição. Eu sou psicóloga escolar, primeiramente agradecer, né, a Lígia pelo convite. Lígia, nos conhecemos há um tempo já e temos discutido a temática do acolhimento, então agradeço imensamente a Lígia pela oportunidade desse diálogo. Estamos tão distantes, mas tão perto, né, no interesse da discussão do acolhimento. E a Jéssica também, que eu conheci agora e que está somando tanto a essa discussão. Então, sou psicóloga escolar da Coordenação de Articulação da Comunidade Educativa, Coeduca, sou doutora em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde, e eu e Júlia trouxemos hoje para falar com vocês uma proposta nossa de intervenção nessa temática do acolhimento na universidade, que é o Espaço Coeduca. A Júlia, que está também nessa mesa e que também coordena comigo essa ação que se chama Espaço Coeduca. Pode passar, por favor, Gabriel. Bom, o objetivo dessa apresentação, então, é apresentar a organização do Espaço Coeduca, a concepção desse espaço e a sua realização, e alguma das ações que a gente tem realizado em 2021, né, nesse ano que está em exercício. E também reconceituar o tema do acolhimento a partir dos conhecimentos produzidos em cada uma das atividades que a gente realiza no Espaço Coeduca. Pode passar, por favor, Gabriel. Esse aqui é o Projeto Acolhimento. O Projeto Acolhimento não é a primeira experiência que a gente tem com essa temática do acolhimento. Desde 2015, a gente vem trabalhando enquanto psicólogas escolares em ações de acolhimento a nível mais institucional e coletivo.
Mas dessa forma como ele está sendo executado, né, a partir de um edital da Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária, que é a diretoria da qual a Coeduca faz parte, a gente teve um edital em outubro de 2019 para selecionar estudantes da assistência, para fazer um levantamento de ações de acolhimento na universidade. E esse levantamento, na nossa intenção, era para fornecer subsídios e inspirações para as comunidades acadêmicas realizarem ações de acolhimento, ou potencializarem, né, ou ampliarem as ações de acolhimento que já vinham sendo realizadas nessas unidades acadêmicas. Então, a gente selecionou 17 bolsistas, 8 bolsistas para atuar no campus Darcy Ribeiro, que é o campus do qual o Júlio e eu fazemos parte, 4 para a FCE, que é a Ceilândia, e 5 para a FUP, Universidade Planaltina, Universidade de Brasília Planaltina. A ideia desse edital sempre foi trabalhar na construção de uma cultura de acolhimento. A gente nunca pensou o acolhimento como atividades eventuais, né? A gente sempre entendeu o acolhimento como uma cultura de acolhimento executado por todos os membros da comunidade educativa e no cotidiano das suas relações. Bom, e aí a gente faz essa seleção em 2019, começa a executar esse mapeamento, e aí, infelizmente, a gente se vê diante desse cenário de pandemia, que exigiu uma reorganização da nossa atuação, então a gente precisou interromper esse levantamento das ações de acolhimento da forma como vinha sendo realizado em março de 2020, e aí a gente se reorganiza realizando oficinas nesse modelo emergencial remoto. Eu vou falar mais para frente sobre isso. E aí, em 2020, a gente faz uma série de ações de acolhimento de forma não tão sistematizada, mas já com essa temática do acolhimento a partir de algumas ênfases, né, que a gente vai apresentar para vocês. Então, pode passar, Gabriel, por favor. Então, a gente traz esse quadro. Esse quadro é uma síntese da nossa busca, né, para a nossa atuação profissional. Nós somos pesquisadoras e trabalhadoras na educação superior, então, nossa busca por essa articulação teoria e prática constante. Então, a gente fez uma proposta de pensar o acolhimento a partir desses 4 eixos integradores, que são o eixo acadêmico, o eixo da diversidade, o eixo da integração e o eixo das práticas educativas. No eixo acadêmico, a gente traz uma discussão que a literatura vem apontando, que é uma tentativa de inserção do estudante nessa cultura institucional que já está posta. Então, a literatura vai trabalhar, por exemplo, essa concepção de afiliação, vai trabalhar, por exemplo, essa questão da transição, com oficinas de planejamento, a questão da escrita criativa, escrita acadêmica, a questão das bases bibliográficas, de apresentar as oportunidades acadêmicas para os universitários. Então, com base na literatura e com base na nossa experiência, porque em 2020 nós realizamos ações nessa direção, nós compomos, nós construímos esse eixo acadêmico. Aí, o segundo eixo que a gente propôs para o Espaço Coeduca foi o eixo da diversidade, né? Então, como foi colocado já pela Lígia e pela Jéssica, com as políticas de democratização da educação superior, a gente tem hoje uma universidade muito mais democrática, popular, diversa e plural no acesso. Mas a gente sente muito a necessidade dessa universidade se transformar no cotidiano das suas relações. Então, aqui no eixo da diversidade, pautado na literatura que faz essa discussão da democratização da educação superior, a gente propõe temas atuais e pautas identitárias. E aqui, Júlia e eu entendemos, junto com os bolsistas que trabalham conosco, que é uma provocação para a cultura institucional, para que ela se abra verdadeiramente para a pluralidade, para a diversidade. Então, aqui a gente faz discussões sobre mulheres na ciência, sobre reflexões sobre consciência negra, sobre privilégio. A gente traz, por exemplo, a discussão dos estrangeiros dentro da universidade, né?
E então uma proposta, né, de tensionar essa universidade verdadeiramente, inclusive discutindo o currículo, né? A gente quer que o currículo seja diverso e democrático, porque a gente não entende que é possível discutir acolhimento e pertencimento se a universidade não se abre para essa diversidade, inclusive na produção de conhecimento. No eixo da integração, a gente traz, então, uma discussão sobre atividade de lazer, de integração comunitária, atividades lúdicas, artísticas, prazerosas. Então, a gente faz uma série de ações aqui, que são ações de integração, de construção de vínculos, por que não de amizade, né, como uma oportunidade, né, das pessoas se conhecerem, talvez desenvolverem laços afetivos e de amizades. O eixo da integração é um dos eixos mais abordados nessa questão dos calouros, inclusive aqueles que defendem o trote universitário vão defender a partir desse lugar da integração, né? Como claro que a gente não defende isso, a gente não defende o trote universitário, mas as pessoas que falam sobre o trote universitário, a comunidade que mantém essa prática, ela defende a partir desse lugar da integração, e a gente propõe o contrário disso, a gente propõe ações de integração que sejam pautadas em outro tipo de relação, estudante calouro, estudante veterano, estudantes com os profissionais da educação, né, relações muito mais saudáveis, amistosas, afetivas. E o quarto eixo é o eixo das práticas educativas, porque a gente entende que a gente precisa transformar o cotidiano das relações também dentro de sala de aula, e por isso, nesse eixo das práticas educativas, é um eixo em que protagonizam os professores. A gente propõe aqui uma ação com os professores da universidade. Essa ação, a Júlia vai falar bastante sobre ela, então eu não vou me debruçar tanto, mas é o Fórum de Inspirações Educativas, que acontece no Espaço Coeduca. Pode passar, por favor, Gabriel. Eu já não sei mais o tempo que eu tenho, gente. Vão me avisando aí. Bom, o Espaço Coeduca, então, ele tem um propósito de se constituir como um espaço físico e simbólico que reúne e organiza as ações que estão sendo realizadas pela Coeduca, as servidoras da Coeduca e os bolsistas do Projeto Acolhimento, né? Ela tem por objetivo... Nossa, que bom! Ela tem por objetivo divulgar as ações de acolhimento, com foco no acolhimento, porque a gente já vinha realizando ações de acolhimento em 2020, mas a gente não tinha uma sistematização, uma organização, então a nossa divulgação era muito pulverizada. Então, a intenção aqui foi construir reunir e organizar e sistematizar uma forma de divulgação das nossas ações para que a comunidade conhecesse mais o nosso trabalho e pudesse construir uma cultura também de participação nas nossas atividades. E, além disso, de ser um espaço, de ser uma forma de divulgação, a gente quis, através do Espaço Coeduca, propor para a comunidade um sentido de acolhimento que fosse esse pensado a partir dessas 4 categorias que propusemos, né? Os eixos acadêmicos, o eixo da diversidade, da integração e das práticas educativas. E as ações de acolhimento que a gente realiza, né, no Espaço Coeduca, são ações que se propõem como espaços acolhedores, são ações dentro desse formato de oficinas remotas, com o uso de tecnologias da informação e comunicação. Aqui a gente precisa lamentar esse formato, não é o ideal, não compactuamos com ele, não defendemos ele, mas infelizmente foi o único formato, né, que a gente viu como possível para manter o distanciamento social e as barreiras sanitárias, né, para conter a contaminação pelo novo coronavírus. Mas a gente percebe quão excludente, infelizmente, são essas práticas do ensino emergencial remoto que as universidades têm praticado, e a gente também tem atuado enquanto psicólogas escolares na universidade. Bom, e também aqui a organização do Espaço Coeduca é um espaço que é coordenado por 2 psicólogas escolares, que sou eu e a Júlia, e aí com a participação das nossas colegas da Coeduca, né, servidoras, a gente chama de coeducadoras, e também dos bolsistas que a gente falou para vocês do Projeto Acolhimento. Atualmente são 6 bolsistas que estão conosco.
Uma se formou, o outro mudou de curso, de universidade, né? Então, eles também têm essas várias trajetórias, né, de desenvolvimento, e aí alguns já não estão no projeto. Pode passar, por favor, Gabriel. Bom, aqui a gente apresenta para vocês uma organização do Espaço Coeduca. A ideia do Espaço Coeduca é a gente ter pelo menos uma ação mensal em cada um dos eixos. Alguns meses a gente consegue ter mais de uma ação em algum dos eixos, né? No mês de julho, porque era férias na universidade, a gente optou por um mês de mais ações de integração, então vocês vão ver que ali o julho tem mais ações amarelas ali, né? Então, essa é a forma como a gente divulga as nossas atividades. Pode passar, Gabriel, por favor. Aqui a gente apresenta para vocês a identidade visual do Espaço Coeduca. Em março, que foi a nossa primeira experiência, a gente ainda não tinha essa identidade visual, mas a partir de abril a gente começou a ter. E ela foi desenvolvida por duas bolsistas do Projeto Acolhimento, Isabela e Tainara, que se debruçaram sobre essa proposta e pensaram essa composição como se fosse um quebra-cabeça. Então, a defesa delas é de que cada eixo seria uma peça que tem a sua singularidade, a sua especificidade, mas essa composição, né, do quebra-cabeça mostra essa integração também de cada um desses eixos na composição desse sentido de acolhimento que estamos propondo. Pode passar, por favor. Aqui tem uma poesia da Isa, né, da Isabela, da bolsista, que fala sobre o que é o Espaço Coeduca. Eu não vou conseguir ler, mas a ideia aqui é mostrar como o nosso trabalho com os estudantes do Projeto Acolhimento é um trabalho que é executado a partir de diversas linguagens, inclusive essa da construção de identidade visual e de poesia. É linda a poesia depois. Vamos ver se dá tempo. Pode passar, Gabriel, por favor. Aqui a gente tem, então, uma divulgação desse mês do Espaço Coeduca. A gente tem sempre, até o momento, as ações de acolhimento são do eixo acadêmico, de acolhimento do eixo acadêmico. São essa oficina Gestão do Tempo e Planejamento de Estudos, que ela é executada por colegas da Coeduca, coeducadoras. Essa sempre é uma atividade fixa do eixo acadêmico e, às vezes, se somam outras atividades. Pode passar, por favor. Aqui, então, a gente tem 3 ações, né, além daquela da oficina de planejamento que eu falei, que foram realizadas nesse mês de setembro, que estão sendo, né, porque o fórum é amanhã. Esse primeiro card, então, o fórum, que vai ser realizado amanhã, depois podemos fazer a divulgação. Esse card verde, então, Mulheres que Inspiram, recebe coletiva Arquitetas Invisíveis. Essa coletiva Arquitetas Invisíveis faz, em 2014, uma exposição no curso de arquitetura, apontando a invisibilidade das arquitetas na história da arquitetura que é apresentada para as estudantes. Então, elas fazem uma exposição artística. Essa exposição artística tem um impacto no curso, tem uma transformação sobre essa reflexão das mulheres na arquitetura. Então, a gente trouxe Luísa Coelho, que é uma das fundadoras dessa coletiva, Arquitetas Invisíveis, que tem uma atuação super abrangente. Essa coletiva continua super atuante para mostrar como o protagonismo de estudantes tem impacto, sim, na transformação dos cursos de graduação. Pode ter impacto, né? Transformação dos cursos de graduação e dessa cultura, que no caso é uma cultura machista, né? Que não privilegia a produção teórica de arquitetas, né, na história da arquitetura. Dia de Jogos, então, faz parte do eixo integração, foi uma ação que foi realizada esse mês. Pode passar, Gabriel, por favor. E aí, considerações reconceituando acolhimento. Então, o que a gente traz de considerações? Primeiro, a parceria do estudante nas ações de acolhimento. Então, a gente entende aqui que a gente consegue, através do projeto Acolhimento, transformar a atuação da psicologia escolar
não como uma atuação para o estudante, mas uma atuação com o estudante escolhendo quais são as ações de acolhimento, né, que a psicologia escolar vai desenvolver, claro que em parceria conosco, em diálogo conosco, mas eles ajudando a construir, dar o tom dessas ações de acolhimento. Na nossa proposta também, a gente fala de comunidade educativa e cultura do acolhimento o tempo todo, que a gente não consegue pensar o acolhimento como ações pontuais, como eu já disse, mas como uma cultura do cotidiano das relações, e para que essa cultura se efetive, né, precisa a gente discutir o papel educativo, né, dos membros da comunidade acadêmica, então estudantes, professores, servidores técnico-administrativos, né, trabalhadores terceirizados. Então, assim, como parte do papel da psicologia escolar e também do projeto Acolhimento, o desenvolvimento dessa comunidade educativa, se entendendo como promotor de acolhimento na universidade. Bom, aqui a gente também defende a chegada dos bolsistas como uma forma de ampliação de conceitos e possibilidades de acolhimento. Então, a gente tem uma felicidade de trabalhar com eles, que são estudantes de diversas áreas, ciências sociais, serviço social, relações internacionais e geografia, e essa atuação interdisciplinar vai compondo também o nosso conceito de acolhimento, nosso entendimento sobre acolhimento, e também sobre essa questão da criação, né? Eles trazem essa possibilidade de outras linguagens, como as artes visuais, a questão da poesia e a questão de metodologias muito criativas e inovadoras para a realização dessas ações de acolhimento. E aí, aqui, por fim, então, o Espaço Coeduca como uma proposta nossa, psicólogas escolares, né, de organização conceitual do tema do acolhimento, uma proposta construída nessa relação quase orgânica, né, teoria e prática, mediante, então, os eixos acadêmico, diversidade, integração e práticas educativas. Pode passar, por favor. Acho que está acabando. Aqui são os participantes do projeto Acolhimento, então temos coeducadoras e também os bolsistas que trabalham com a gente no campus Darcy Ribeiro. Pode passar, por favor. Algumas referências a gente colocou, pode passar, por favor. E aqui fica um convite, então, para vocês acessarem o Instagram da Coeduca, que é Coeduca UNB, para vocês conhecerem as nossas ações, e também para duas atividades que vão acontecer na semana que vem, na Semana Universitária da UNB, sexta-feira, pela manhã, que são atividades sobre o projeto Acolhimento. Uma delas, essa primeira, Projeto Acolhimento no Campus UNB Darcy Ribeiro, sobre as ações realizadas ainda antes da pandemia, né, em 2019, 2020, e as ações de acolhimento na UNB em tempo de isolamento social, as nossas ações realizadas de forma remota por conta da pandemia do coronavírus. Pode passar, por favor. Então é isso, agradeço a oportunidade e fica aqui meu e-mail para contato, caso alguém queira fazer contato. Obrigada. Grato, Lígia, pela apresentação, pela fala. E agora eu passo para a Júlia, que vai fechar, né, a mesa redonda. Olá, boa tarde. Enquanto o Gabriel vai abrindo a apresentação, eu vou me apresentando. Eu sou Júlia, deixa eu fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, olhos castanhos, cabelo meio comprido, estou de óculos, com uma blusa rosa, e atrás de mim tem só uma parede branca. Eu queria agradecer a presença de todas as pessoas aqui, queria agradecer principalmente a Natália e ao Gabriel, né, por estarem dando esse apoio para a gente. Queria agradecer a Lígia Cavalcante pelo convite para compor essa mesa, né, a Jéssica, que também está aqui com a gente, minha super parceira de trabalho, Lígia Libânio. Aliás, deixa eu explicar, em alguns momentos eu vou me referenciar a Lígia Libânio, porque tem duas, né, tem que explicar. E aí, bem, deixa eu começar. Obrigada, Gabriel. Eu vim apresentar
o Fórum de Inspirações Educativas, que, como a Lígia falou, é uma das ações que a gente realiza no Espaço Coeduca, é a ação que fica sob a nossa responsabilidade, nossa coordenação, é a ação que foi criada por nós, temos muito orgulho dessa criação. Aqui está a marca do Fórum de Inspirações Educativas, e aí eu vou seguir e explicar para vocês o que é esse fórum. Ah, eu estou achando que eu vou mexer na apresentação. Gabriel, você passa, por favor. Vixe, ela ficou toda desconfigurada. Bom, será que eu apresento, então? Tudo bem. Vai, tá. Eu posso abrir em PDF aqui, rapidinho. Não, tudo bem. Acho que pode ir assim, né? Tá, Vocês não se importam quando ela está meio desconfiguradinha. Mais texto, não tem problema. Então, para falar super rápido dos fundamentos teóricos, com a compreensão de psicologia escolar que baseia, né, minha atuação, essa apresentação, minha compreensão, é fundamentada na psicologia histórico-cultural, que tem suas bases no materialismo histórico-dialético de Marx, então que visa compreender as pessoas concretas, inseridas na sua realidade objetiva, entendendo que psicologia escolar se faz no cotidiano da instituição, nas relações interpessoais, junto com as pessoas que compõem essa instituição, visando o acolhimento de todas as pessoas e a melhoria dos processos educacionais que se realizam, né? Nesse caso, né, na minha atuação, é uma atuação na universidade, então, concebendo a universidade como uma instituição que precisa ser democrática, socialmente referenciada, gente, está tudo assim, mas tudo bem, socialmente referenciada, então precisa ser consciente da sua função social, né, dentro dessa sociedade, qual é o papel que ela cumpre, para além da formação dos quadros profissionais, que é muito importante, mas a reflexão e a proposição de soluções de problemas da sociedade, e que precisa ter uma visão de excelência acadêmica que não seja dissociada da dimensão da formação humana, né, num processo de transformação criadora. Pode passar, Gabriel, por favor. Então, o processo de criação do Fórum de Inspirações Educativas. A gente vinha já há alguns anos pensando uma atividade desenhada para professores da universidade. A gente sabe, né, a atuação em psicologia escolar geralmente é focada nos estudantes, a demanda que nos chegam são as demandas das pretensas dificuldades de aprendizagem. Então, a nossa atuação no âmbito da Coeduca, né, que a Lígia explicou, a coordenação de articulação da comunidade educativa da UNB, ela contemplava atividades mais pontuais com os professores, geralmente associadas a demandas relativas a estudantes, né? Então, situações de conflito, situações de dificuldade na trajetória acadêmica dos estudantes, às vezes tinha uma ida em alguma disciplina ou alguma ação pontual construída em conjunto, mas eram atividades muito pontuais. E nesse processo de pensar uma ação voltada para os docentes, em 2019, a Lígia Libânio, desenvolveu um grupo focal em parceria com o CAEP, que é a Clínica Escola do Instituto de Psicologia da UNB, em parceria com um psicólogo clínico do CAEP, um grupo focal com o mote Como eu cuido de mim, do outro e da universidade por meio da docência. Esse grupo focal foi riquíssimo, poderia ser outra fala, mas o que eu seleciono aqui, que para a gente foi importante para a ideia do Fórum de Inspirações Educativas, é que os professores traziam uma demanda de um espaço seguro, um lugar de confiança para poderem discutir a prática educativa e para poderem discutir as suas questões sobre o cotidiano universitário. A gente sabe que a universidade é um espaço de embate de ideias e de disputa política, e nada disso é negativo, mas a gente sabe que isso traz desafios para as relações interpessoais. Então, nem sempre
os professores da UNB, né, nesse grupo, eles diziam que eles se sentiam seguros para partilhar suas dúvidas, seus anseios, suas reflexões e suas inseguranças em relação ao processo educativo. Então, a gente ficou com essa informação, e aí, em 2020, já no final de 2020, em outubro, se eu não me engano, a UNB, a DASU, que é a diretoria a qual a gente pertence, que é a Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária, realizou essa conferência UNB Promotora de Saúde. E nós ficamos responsáveis por coordenar um GT que fazia a discussão da dimensão educativa dessa ideia da Universidade Promotora de Saúde. E nesse GT, uma das demandas que surgiu foi que fosse criado um espaço de referência, de formação para os professores. Uma discussão de que muitos professores tentam fazer diferente, mas não acham suporte para fazer práticas diferentes na universidade, ou não acham referências mesmo, têm ideias do que fazer. Então, a gente ficou com essa demanda a partir do GT da conferência. Uma questão que impacta também a construção do Fórum de Inspirações Educativas é a pandemia, as implicações que a pandemia traz para a docência universitária, né? Com toda essa reconfiguração do ensino, né? Que concordo com a Lígia, como a Lígia colocou, não é o ensino que a gente defende, não é a metodologia que a gente defende, mas é a que a gente entende como possível nesse momento, dadas as limitações. A gente viu que se deparar com esse contexto e essas novas necessidades para o ensino colocou os professores num lugar de reflexão sobre o que é importante, então, para realizar uma ação educativa. Então, a gente entendeu que se criou um momento favorável para a gente discutir essa prática docente, né? O projeto Acolhimento também foi muito importante para essa criação, né? Que foi o que a Lígia já explicou. E uma parceria que a gente fez com o Projeto Autonomia. O Projeto Autonomia é um projeto de extensão da Faculdade de Educação, em parceria com o Instituto de Psicologia da UNB, e é um projeto que discute, né, diálogos com experiências educacionais inovadoras. Então, quando a gente teve essa ideia, que a Lígia concretizou nessas palavras maravilhosas, porque ela é poeta, ela, né, de Fórum de Inspirações Educativas, quando a gente conseguiu formalizar essa ideia, a gente pediu apoio para o Projeto Autonomia, são professores da nossa referência, para a gente iniciar esse projeto juntos, né? Pode passar, por favor, Gabriel. Júlia, eu vou pedir só licença rapidinho para parar a apresentação, Claro. para outro arquivo, que eu dei uma ajeitada rápida. Não, eu já ajeitei aqui, eu dei uma ajeitada aqui. Ai, obrigada, Gabriel. Oi, gente. Bom, deixa eu ver se eu vou me achando aqui e vou falando. Aí a gente está num slide que é o princípios orientadores do fórum. Isso. Então, quais são os princípios, né, iniciais e orientadores que a gente colocou para o fórum? A gente queria que o fórum fosse um espaço aberto de inspiração. Então, o fórum é uma atividade pensada para professores, mas é aberto a quem se interessar. E é um espaço de inspiração em contraponto a uma formação muito estruturada, que às vezes surge como demanda, né? Às vezes, quando se discute, os professores precisam de referências de atuações para sua atuação, a gente pensa muito, precisa de uma formação. E não é que eu não acho que precisa de uma formação, precisa, mas não é o lugar onde a gente está inserido na estrutura da UNB que é responsável por essa formação. Então, a gente pensou como contribuir para essa formação, mesmo não sendo nossa responsabilidade. A gente pensou, a gente pode construir um espaço de inspiração, né? Então, é um espaço de troca de experiências, de diálogo, de partilha de reflexões, de sonhos, de desejos a respeito da própria prática educativa,
onde a gente entende e tenta criar um espaço para a discussão de práticas educativas criativas, acolhedoras, promotoras de aprendizagem e de desenvolvimento. E a gente tem também como um princípio a participação dos bolsistas do projeto Acolhimento, porque a gente achou que tanto ao longo do projeto eles desenvolveram um olhar muito importante para a universidade, para o acolhimento na universidade e, portanto, para as práticas educativas na universidade, quanto porque eles são estudantes. Então, é uma oportunidade colocar estudantes para discutir a prática educativa junto com docentes. Pode passar, por favor, Gabriel. E aí, como que o fórum acontece, né? Qual é essa estrutura? Na última sexta-feira de cada mês, às 10 horas, pela plataforma Teams, não sei se vocês conhecem, mas é a plataforma que a UNB tem como plataforma oficial, né? Desde o fim do ano passado. A gente faz um encontro e quem participa? Primeiro são os ativadores. Quem são os ativadores? Os ativadores são professores que eu e Lígia convidamos para fazer o que a gente chama de fala de ativação do fórum. Então, são falas curtas, de 10 a 15 minutos. A ideia não é fazer palestra, mas é fazer uma exposição a partir da própria experiência na docência na UNB, que seja motivadora desse debate que vai se seguir no fórum. Então, participam também os bolsistas, como eu falei. Eu e Lígia, que somos mediadoras, e eventualmente alguma de nossas colegas pode também atuar na função de mediadora, e a comunidade, quem se interessar. E a gente criou também como ponto de encontro uma equipe no Teams. Para quem não conhece o Teams, uma equipe é um grupo, né? Onde você pode compartilhar arquivos, onde você pode conversar, e aí essa equipe do Teams, a ideia é que se forme um grupo, que ali tenha tanto o compartilhamento de uma biblioteca do Teams, quanto o registro das gravações. Isso é importante, eu esqueci de falar. A fala dos ativadores, as falas de ativação, esses primeiros 30 minutos, que são 2 falando cerca de 15 minutos, elas são gravadas, porque a gente entende que são falas pensadas para serem públicas na universidade. Mas, a partir do momento em que eles encerram, a gente encerra a gravação, porque a gente acha importante que o debate seja bem livre, bem descontraído, e a gente sabe que a gravação deixa a gente, assim, meio duro, né? Mas, com mais cuidado do que a gente vai falar, né? E para o debate livre do fórum, a gente achou que não seria interessante ter a gravação. Então, essas gravações das falas de ativação ficam compartilhadas também nessa equipe do Teams. Pode passar, por favor, Gabriel. Deixa eu só colar aqui para ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Então, o que tem surgido no fórum? Eu até botei aqui uns prints, não sei se dá para vocês verem, do que, né, do nosso fórum, a carinha do nosso fórum. Essa de cima foi o fórum de agosto e a de baixo foi o fórum de julho. Então, primeiro, o que tem surgido no fórum? O próprio fórum, né? A materialização do espaço do fórum. A gente já está na 7ª edição, agora em setembro, que vai ser amanhã. A gente não quer concorrer com a programação do evento, só choque de agendas. Então, a gente vê a recorrência de participação no fórum, né? A gente vê pessoas que já estão vindo a algumas edições, inclusive alguns professores que a gente conheceu no fórum já voltaram para fazer fala de ativação. Primeiro participaram, né, da discussão do fórum e depois já voltaram para fazer as falas de ativação. Então, a gente vê esse fórum realmente se materializando. A gente vê uma oportunidade de mapear as práticas educativas na UNB. Então, a gente vê tanto para nós, como psicólogas escolares, essa oportunidade de ter alcance, porque a UNB é enorme, a UNB são mais de 50 mil pessoas, sabe? É uma instituição grande demais para quão poucas somos, né, psicólogas escolares. E
A gente tem, por meio do fórum, a oportunidade de conhecer professores de áreas diversas e conhecer o que eles fazem em suas práticas, né, em sua experiência docente. E, ao mesmo tempo, os próprios participantes têm essa oportunidade, né? A gente tem feito um exercício de diversificação de áreas, ele ainda continua meio assim, o slide ainda está meio desmontado. A gente tem, porque as primeiras edições do fórum, a gente chamou os nossos parceiros do projeto Autonomia, portanto, professores da psicologia e da educação, para fazerem as falas de ativação. E a partir do tempo que o fórum foi ganhando forma, a gente foi nos obrigando a esse exercício de vamos chamar gente de outras áreas. Então, a gente já teve professor da física, das artes cênicas, de formação em direito, mas atuação em educação do campo, de jornalismo, enfim, a gente está fazendo esse exercício de expandir, né, esse diálogo. A gente vê também uma questão que é muito cara para a gente, que é um resgate da interdisciplinaridade do projeto original da UNB. Para quem não conhece, o projeto original da Universidade de Brasília é um projeto riquíssimo que foi construído, tentando falar super brevemente de uma coisa maravilhosa, foi construído no final da década de 50, início de 60, numa articulação encabeçada por Darcy Ribeiro, que tinha toda uma proposta que a ideia era que servisse de modelo de universidade para o Brasil, né? Infelizmente, 2 anos depois do início da UNB, a UNB foi fundada em 62, em 64, com a ditadura, esse projeto original foi fortemente destruído. Essa é uma história que o Brasil todo precisa saber em detalhes. E, enfim, a gente entende que, e essa discussão tem surgido no fórum, que esse exercício de diversificação de áreas tem permitido esse resgate da interdisciplinaridade do projeto original da UNB, inclusive com estabelecimento de parcerias. Tem hora... Já aconteceu no meio do fórum de professores de áreas diferentes falarem: vamos organizar agora uma disciplina, né? O professor da física com a de cênicas, com a psicologia, já estão aí criando disciplinas novas. Nossas parcerias com outros professores, outras áreas, e a gente vê que os estudantes também ficam descobrindo professores, aí já ficam: não, eu quero fazer aula com você semestre que vem. Né? Pode passar que eu tenho que correr aqui nos meus 2 minutos finais. Então, considerações, né, reflexões, a gente está vivenciando ainda essa atividade, tentando, né, estudar sobre ela e valorizar a potência dessa atividade, né? Então, a gente entende que a gente tem trazido contribuições para a docência universitária, que tem uma característica tão peculiar, né, de uma formação muito mais voltada para o exercício da pesquisa, né, e dentro de uma área específica científica, ao contrário de ter uma formação pensada para a docência universitária, pensada, né, para uma formação nos elementos de educação, de pedagogia, de didática, né, é uma carreira bastante demandante, né, que também limita essa atuação e essa possibilidade de formação continuada no sentido do ensino e da reflexão da prática educativa, né, e por isso a gente vê na literatura da área que predominam pedagogias tradicionais. Então, a questão da inovação na universidade, ela tende a ser muito mais discutida em relação à produção científica do que as práticas, né, educativas que se realizam. Então, a gente vê que o fórum tem sido uma possibilidade do trabalho em psicologia escolar junto a docentes, né, em contraponto àquilo que foi dito da demanda comum do trabalho restrito aos estudantes. A gente tem aprendido muito a importância de priorizar a troca entre pares, ainda mais entre docentes que ocupam, né, socialmente esse lugar do saber e esse lugar quase que onipotente do saber,
né? Então, a troca entre pares nos coloca em uma relação mais tranquila com os professores, para que eles se sintam à vontade para falar do que não sabem. Acho que meu tempo já acabou, né? A gente acha que... Esse é o último slide. Foi importante o fórum não ser criado como um espaço formal e muito estruturado academicamente. O fato dele ter uma leveza, a gente não se apresenta com currículo Lattes, a gente se apresenta como comunidade. O fato dele ter essa leveza e essa descontração e até uma despretensão, né? Porque é um espaço de inspiração. Ele teve essa possibilidade de ser um lugar de encontro, um espaço de confiança para que as pessoas pudessem realmente se colocar. E a gente acha que o fórum tem integrado essas duas dimensões que a gente acha muito importantes, né? Que é a dimensão da formação e do acolhimento voltado para docentes da universidade. Pode passar, por favor, Gabriel. E aí estão os meus contatos, tudo desconfigurado. E da Coeduca e também o Instagram da Coeduca. Obrigada. Obrigada, gente. A Júlia mencionou a poesia da fala de Lígia, não ficou atrás também. Muito inspirador. Nesse segundo momento, gostaria que quem tivesse alguma colocação, alguma pergunta, pudesse colocar no chat, abrir o microfone, podem se sentir à vontade. E é isso. Só queria ressaltar, gente, que devido ao horário, a gente vai abrir 20 minutos para, se alguém quiser fazer uma pergunta, um questionamento ou alguma coisa por conta do horário, tá? Então tá aberto. Se alguém quiser, pode falar ou pode escrever no chat. Pode falar, viu, Patrícia? Oi, gente, boa tarde. Eu sou Patrícia, aqui da UFBA. Muito bom a gente poder se encontrar, né, aqui na Paraíba. E eu gostei muito, né, dos trabalhos de vocês. Muito feliz também de conhecer Lígia Cavalcante, que a gente já se fala há algum tempo. Graças a Matheus, professor Matheus Asmassalan, que está aqui, inclusive, conosco. E eu já conhecia também o trabalho de Lígia Libânio, lendo, né, os trabalhos dela. E eu acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico, né? Eu acho que esse cuidado tanto com o acolhimento do estudante, quanto o acolhimento, um espaço de acolhimento para o professor é extremamente necessário, né? A psicologia escolar é importantíssima no ensino superior. A gente tem visto, né, os efeitos da ausência desses espaços de escuta e acolhimento, né, há muito tempo, né, nas relações. E, assim, a minha pergunta, na verdade, é se surge demanda de atendimento clínico individualizado e como é que vocês fazem com isso, porque, falando um pouco aqui da realidade da UFBA, a gente tem tentado fazer esse espaço de escuta, né, na verdade, numa perspectiva do acolhimento, que eu chamo de acolhimento psicológico escolar na universidade, né, diferenciando de algo mais da perspectiva da clínica, né, da terapia, né, mas a gente ainda está em construção, né, esse espaço, mas eu gostaria de ouvir um pouco vocês. Então, Patrícia, eu não sei se é da UNB que você está pensando, Da UFSC também? Na verdade, acho que eu fiz para as duas. Tá. Então, tá. Então, na UNB, a gente, quando tem concurso na universidade, já é diferente, né? Na Universidade de Brasília, nós temos concurso para psicólogo escolar, psicólogo clínico, psicólogo organizacional, psicólogo social. Então, o concurso já é feito por áreas, né? E a gente também hoje tem uma estrutura, né, que tem um atendimento clínico dentro da universidade, além da clínica escola da psicologia, tem psicólogos clínicos atuando na UNB para situações emergenciais. Agora, essa ideia individualizante, ela paira, né? Ela paira. Então, assim, mesmo a gente tendo essa estrutura, todo entendimento, infelizmente, é individualizante, assim. Então, as questões acadêmicas, elas estão sendo lidas, elas são lidas de forma individualizante, culpabilizando o estudante pelo não aprender, aquela ideia,
da literatura clássica da psicologia escolar. Mas, assim, em termos de organização na UNB, está assim. Não sei se a Júlia gostaria de complementar. Acho que só pontualmente, assim, por mais que se entenda na UNB, por causa dessa questão da diferenciação dos cargos, que somos psicólogas escolares, então não fazemos atendimento psicoterapêutico, ainda assim se tem essa perspectiva de ajustamento do estudante, né? Então, aí se espera que a gente faça planejamento de estudo junto com eles, para que eles possam se organizar melhor e isso solucione o problema, como se isso fosse, ou que a gente ensine estratégias de estudo, enfim, toda essa dimensão psicopedagógica, que é também uma dimensão da individualização das questões, né, que se constroem complexamente na instituição educativa, né? Eu acho que também, pegando o gancho, eu acho que a realidade que Lígia e Júlia também trazem reverbera no Sul, do ponto de vista, principalmente nos campi mais afastados, porque lá na UFSC a gente tem uma estrutura multicamp. Então, dentro do grande campus, que é Florianópolis, onde tem a maior quantidade de estudantes, essa organização que Lígia e Júlia comentam, ela é até marcada. Em termos de organização administrativa, você tem o psicólogo escolar, e aí o SAPSE, que é a clínica escola, responde pela estrutura das intervenções do ponto de vista psicoterapêutico, não só para a comunidade universitária, como também para a comunidade interna, por meio de projetos, né, de extensão de professores, inclusive, que se posicionam ali na clínica escola. Mas do ponto de vista do cotidiano universitário, coexiste, eu diria que coexiste essa demanda, né, de uma expectativa, inclusive uma expectativa não só dos coordenadores de curso, quando querem encaminhar uma queixa, ou de uma questão da relação professor-estudante, mas muitas vezes do próprio estudante universitário. Isso a gente tem conversado no nosso grupo de pesquisa, mas pensando na pesquisa, especialmente os estudantes da assistência estudantil, os estudantes que vêm de um programa que é pouco falado na literatura, que é o PEC-G, que são estudantes estrangeiros que vêm fazer graduação no Brasil, que é um programa desde 1960, por exemplo. E aí, conversando com essas estruturas, a gente observa que tem questões do ponto de vista de necessidades psicoterapêuticas, né? É uma cultura, então, a cultura universitária, eu acho que por isso que a gente está discutindo o acolhimento dentro de uma política, porque se a gente pensa em microações ou em discussões pontuais, a tendência é a gente ficar o tempo todo relembrando que a nossa atuação não é no foco do indivíduo, não é numa perspectiva patologizante, não é numa perspectiva de resolver uma questão e nada muda do ponto de vista da cultura universitária. E eu gosto, por exemplo, dos exemplos que Lígia e Júlia trazem, porque são atuações nas brechas, dentro de uma estrutura que também é histórica, que também é política, mas traz um efeito, né, reverbera, traz exemplos de como você reposiciona esses sujeitos diante de uma discussão que é acolhimento, o que é do individual, o que é do coletivo, o que é das relações. Então, eu tendo a crer, Patrícia, que se esse movimento se amplia nessa magnitude, trazida ou protagonizada pela psicologia escolar, eu quero acreditar que vamos diminuir, né, essas confusões ou sobreposições de expectativas acerca do trabalho que a gente desenvolve e acerca do próprio papel da universidade diante, né, de questões ou de até mesmo fomentadoras de questões nessa direção. Então, vamos unir forças aí, eu fico provocando as meninas, assim, porque eu gosto muito do trabalho que elas desenvolvem e sei também os alinhamentos que elas têm em relação a essa discussão. Então, do ponto de vista teórico, metodológico e prático, acho que a gente tem muito a trabalhar aí nos diálogos e nas pontes. Deixa eu só fazer um comentário, Patrícia, porque é também assim, a gente traz essa alegria dos projetos, né? Mas o cotidiano é um cotidiano de muita tensão, né? Muita tensão, muita frustração, porque é essa insistência no olhar medicalizante, patologizante do estudante. Então, o cotidiano do psicólogo escolar é um cotidiano de muita tensão. A gente traz a alegria desses projetos, mas como assim, oportunidades de criar outras ênfases na atuação. E eu e a Júlia, a gente tem
trabalhado muito, a gente fala que a gente é parceira nesse sentido, porque a gente tem se fortalecido muito nesse lugar assim, a gente tem que ter um projeto nessa direção, a gente tem que fechar uma agenda para construir um projeto nessa direção, porque não necessariamente a gente não espera que a instituição cobre de nós esse tipo de atuação. Imagina, a gente provocar a instituição sobre como o currículo da instituição, currículo branco, europeu, de homens, né? Não, ela não quer que a gente faça essa discussão, ou parte dela não quer, a parte mais tradicional, né? Então, assim, Júlia e eu temos a agenda fechada de reunião para a gente manter o foco nessas atuações, porque essas outras vão continuar sendo exigidas de nós, mas para a gente mudar, a gente acredita que essa transformação da cultura institucional passa por também construir uma agenda dessas outras ações, como ações de resistência, né? Assim, a gente reconhece que são muito limitadas, né? O espaço Coeduca, por exemplo, é um espaço de ações muito pontuais. Nosso desejo é que as unidades acadêmicas façam ações de acolhimento, né? Que pensem em ações de acolhimento, e a gente queria estar à disposição, quer estar, se coloca à disposição para estar pensando juntos, né? Porque a universidade é imensa. Mas só para comentar com você, assim, dessa coexistência mesmo, né? Dessas situações, assim. Temos uma pergunta da Elis Regina. Ela pergunta assim: Patrícia, como você tem pensado a construção dessa escuta em psicologia escolar? Eu acho que eu vou deixar meu e-mail, porque não vai dar tempo de explicar, mas assim, a gente está construindo a ideia de acolhimento psicológico escolar na universidade, que é baseado, na verdade, nessas experiências, né, que já existem, né, como essas que Lígia Feitosa e Lígia Liban falaram. Vou passar a palavra para o Matheus, que chegou aí. Eu acho que vocês estão com o tempo apertado, mas queria muito agradecer a Patrícia ter me enviado o link. Eu já tinha visto nos Instagrams, é porque eu estava dando aula e estava participando de banca de TCC, mas muito feliz com essa colisão, né, das Lígias e da Júlia. Já conheço o trabalho delas, já conheço os escritos dela, né, que me inspiram. E eu queria dizer assim, geralmente quando se fala dessa escuta individualizada, a gente ouve muita crítica, mas eu fico perguntando como é que a gente vai dar conta das demandas, né, se a gente escutar essas pessoas, seja individualmente, seja coletivamente. E aí eu, como sou psicólogo também escolar numa faculdade, eu fico pensando, a gente muitas vezes faz o que é possível, que a instituição nos permite, né? Não quer dizer que a gente esteja acomodado, né? Mas muitas vezes, quando, por exemplo, eu estudei no mestrado a atuação das psicólogas escolares da UNB, e a gente culpabiliza e taca muito pau, assim, nessas psicólogas que estão, assim, suadas, não tem sossego, estão ligando para elas, estão atendendo visualmente, enfim, estão participando de reuniões cansativas. O Team é péssimo, essa plataforma é horrível, eu acho, assim, muito difícil, trava, não é todo celular que pega, então aí você vai culpabilizar, aí quem vai escutar essas queixas são as psicólogas que estão se matando, né, para promover minimamente essa escuta, esse espaço. Então, muitas vezes a gente acaba sendo muito injustos com nossos colegas, as desumaniza muito, achando que elas que constroem e fazem, pensam e executam a política. Muitas vezes elas só estão fazendo o que é possível, né? Então, eu gosto muito de acolher, assim, na minha dissertação de mestrado não foi tão possível acolher isso, né? Que, enfim, mas eu queria muito, inclusive, de colocar disso na prática, que a gente seja mais unido e se acolha, né? Porque num momento tão difícil, num momento, assim, tão desesperador, de sucateamento da educação, a gente dizer que a psicóloga escolar, né, não promove um acolhimento, não promove uma escuta humanizada, é você crucificar quem muitas vezes tem menos culpa nesse processo, né? Porque muitas vezes dentro da instituição a gente não é tão escutado. E eu sou da rede privada, quem dirá na rede pública, né? Então, na rede privada eles têm para vender a psicologia, né? Em tempos de pandemia, de saúde mental, eu fico pensando nisso na universidade. Então, eu acho que tudo que vocês já fazem é além do que nos permitem fazer, né? Não querem que a gente faça isso que vocês fazem, então, obrigado por isso. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado mesmo. Gente, eu queria sair com uma proposição aqui, viu, Patrícia? Da gente um dia se reunir para a gente pensar, porque isso que o Matheus ele está falando, eu gosto muito da proposta da professora Ana Marcondes Machado, né, Lígia? Acertei? Ela fala muito sobre a gente se implicar no processo, né? Porque a gente tem uma tendência na psicologia escolar de responsabilização.
quer seja de qualquer ordem, do professor, e às vezes a gente também sofre com essa responsabilização. O psicólogo não faz isso. As formas de pesquisa em psicologia escolar geralmente são nesse sentido, né? O que o psicólogo faz e o tanto que ele está distante da literatura, né? Mas a gente que está na prática, a gente sente os desafios dessa inserção socioinstitucional, que nem sempre a gente aprende em psicologia escolar, isso não é um conteúdo da nossa atuação em psicologia escolar. Então, eu gosto muito dessa provocação da professora Ana Marcondes Machado, que traz a gente para pensar a nossa... como que a gente compõe o fenômeno escolar? A gente, psicologia escolar, como que a gente compõe, né? Então, fica aí, Patrícia e Matheus, assim, com a Lígia, Júlia e quem mais quiser, a gente pensar assim, nesse encontro, porque eu acho que a gente só tem a somar mesmo, né? Na composição, na construção dessa atuação em psicologia escolar na educação superior, na universidade. Ai, amei esse convite, Lídia. Eu Amei também também. faço esse convite. Massa, Até vamos- porque eu estou aqui me segurando para não ter um ataque de rasgação de seda com a Patrícia, porque a sua tese de doutorado foi assim, o guia inicial para todo o meu doutorado, que foi um processo longo. Então, eu estou aqui segurando. Ai, que encontro maravilhoso. Eu já aceitei, viu? Aí a gente só tem que depois achar os a meios. gente tem que achar os meios aqui, porque a Elis já quer. Põe quem quer, põe aqui Conta os e-mails, os né? e-mails que eu vou guardar, os e-mails aqui. A pra Lígia gente. quer falar, eu acho. A Lígia caiu, mas eu acho que ela quer falar ali, ó. Pode falar, Lígia. Ela tinha mencionado que a energia dela tinha caído, mas ela seguia resistindo. Eu gosto. Não, só ponham os e-mails quem se interessou aqui nesse encontro. Vamos tentar organizar. Vamos trocar. Enquanto a Lígia não volta, eu acho que ela caiu, né? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Alguma pontuação? Alguma coisa para perguntar à mesa? Porque já estamos perto do horário já de fechamento. Boa tarde. Eu queria saber sobre a última palestra. Ainda vai ter uma que fala sobre uma experiência de relato sobre o autismo? Não é nessa sala. Oi, gente. Oi, eu Matheus. acho Bom que te ver tinha. também por aqui. E eu peguei um pouco. Luciana, Eu acredito que possa ser em uma sala diferente. Eu vou botar aqui o link da promoção do evento. Aí você pode dar uma olhadinha lá, certo? Pode falar, Lígia. Ah, tá bom. Oh, meu Deus, acho que ela Lígia? caiu mesmo. Ainda ficou congelada a imagem dela com fundo preto, vocês notaram? Eu pensei, gente, caiu a luz. Oi, gente. Vocês me ouvem? Pronto, a gente está ouvindo. Pessoal, vocês me ouvem? Sim, sim. Que Acho pena, que a Lígia. internet deve ter falhado um pouco. É porque falta energia lá e eu acho que ela tava pelo celular, né? Coisas do remoto. Essa realidade de todo mundo atualmente. Ah, ó, ela entrou. Ela voltou. Opa. Oi, gente, desculpa, é que faltou luz Oi, aqui. voltou. Matheus, tá chovendo aí no teu bairro? No meu tá chovendo. Tá não, mas faltou energia na hora que eu fui entrar na banca. Fiquei louco. Não, gente, eu só peguei um pedaço, não sei se vocês devem estar despedindo, mas eu e Jéssica estamos super também interessadas em encontrar interlocutoras
interlocutores que queiram levar à frente essa discussão do ponto de vista de a gente problematizar as bases também, né? De puxar essas discussões que a gente tem estudado e anunciado em psicologia escolar e que precisa ficar na frente. Eu penso assim, eu tenho pensado dessa forma, né? A gente precisa nos posicionar de um modo que a discussão do acolhimento não se concentre apenas no ponto de vista da nossa atuação, mas que reverbere uma mudança de política, né? Uma mudança, nem que seja uma política institucional, nem que seja ali começando numa universidade na qual a gente pertence, né? Mas que quem está na linha de frente dentro dessas universidades também se sintam acolhidas por esses estudos que a gente tanto faz sobre, mas não inclui, né, essas pessoas que estão ali colocando em prática e muitas vezes sendo pontas de filtro de contradições que os nossos estudos também têm, assim, é natural, a ciência também tem esses processos, e que a gente consiga fazer essas pontes para pulverizar e, ao mesmo tempo, disseminar uma cultura do acolhimento no espaço universitário, que é mais do que urgente e necessário. Então, era mais assim, já fico feliz, Patrícia, Júlia, Libânio, Matheus, Jéssica se forma e continua no projeto, né, bota lá, participando como pesquisadora, todo mundo. Eu até coloquei um link aqui, que se derrubarem a nossa sala, a gente vai para o link, porque eu fiquei pensando, gente, e tem essa questão do currículo mesmo, né, porque eu lembrei de José Jorge de Carvalho, da UNB, que ele falando sobre a universidade como um lugar que é multicultural, quer dizer, a gente já tem a entrada, né, de uma diversidade de alunos, né, a partir da democratização, mas é preciso que o currículo seja também multicultural, né, que a gente construa uma universidade que ele chama multiepistêmica, né. Então, a gente, aqui na psicologia, a gente está, na UFBA, a gente está repensando bastante o nosso currículo, né, a gente está trazendo, assim, altas discussões, a gente fez uma CCS, mas, enfim, eu acho que depois a gente conta esses detalhes no nosso próximo encontro, e obrigada, gente. Júlia levantou a mão. Foi só para falar que um dos nossos bolsistas, sobre isso que você está falando, fez um recurso incrível. Ele pegou ementas de disciplinas e jogou num mapa e colocou as carinhas das pessoas. Foi o impacto visual disso, de estar tudo ali na Europa e as carinhas são todas de homens brancos. Nossa, foi uma coisa, assim, ele fez uma oficina toda discutindo as bases bibliográficas, foi genial. Isso é ótimo. Eu acho que você já está se despedindo, né? Mas eu gosto de fazer isso, assim, nas minhas aulas, né? De mostrar os rostos, se a psicologia fosse um Instagram, quem a gente estaria seguindo, né? Nesse Instagram. E quem é que está fazendo essa psicologia, né? Porque no Brasil, latino-americana, ela é feita por mulheres, né? E, enfim, muitas vezes as mulheres nordestinas vão ser silenciadas nessas produções. E aí eu gosto de falar desse lugar de conforto da gente. Não é que é fácil a gente escrever uma dissertação em tese, mas é muito confortável ficar dizendo, as psicólogas estão priorizando individualizar, né? É fácil demais você dizer isso, que muitas vezes você está ali, é a forma que a universidade funciona, e você vai bater o pé dizendo, não vou atender ninguém, aí vão perguntar, o que é que você vai fazer? Aí a gente propõe o que é que pode fazer, e a instituição não permite, né? Eu tenho enfrentado muito esse desafio, assim, peço reunião com os professores, a minha gestão pergunta o que é que eu quero com os professores, se são os alunos que se queixam de saúde mental, né? Você não sabe questão pedagógica, então o que é que você quer com os professores? Então, é muito fácil eu chegar dizendo, a psicologia é branca e todo mundo não está enfrentando racismo. E sim, como é que elas vão fazer isso, né? Então, eu gosto de pensar assim, em humanizar essas pessoas que estão na ponta, né? Assim, de que vocês são humanas e que não é, se é para a gente bater, não é nas psicólogas que estão reproduzindo as práticas ou não conseguindo enfrentar essas práticas, né? É que a gente tem que ver como é que reversa as políticas das instituições, que são feitas por pessoas gestoras e não psicólogas escolares, né? Então, enfim, obrigado, gente. É muito bom estar com vocês. Bom, alguém tem alguma coisa a acrescentar ou não? Pode falar, Lígia. Não, eu ia sugerir para a gente ir para o link lá da Patrícia, já anotei aqui. Mas é isso, obrigada, gratidão. Lígia, primeiro, por ter juntado todas essas pessoas. E obrigada, gratidão. Também agradeço, gente. Foi ótimo. Obrigada, Também. Natália e Gabriel, pelo apoio.
Obrigada a Gente, todo mundo. eu que agradeço. Queria pedir perdão por qualquer evento técnico que aconteceu, as coisas assim. Fazem parte, né? São pérolas do EAD, do ensino remoto. Mas eu queria agradecer demais as duas Lígias, a Jéssica, a Júlia, a Patrícia e Matheus, que falaram, que geraram discussão. Agradecer em nome da Universidade Federal da Paraíba e também da coordenação do evento, dizer que foram falas muito enriquecedoras e também muito esclarecedoras. Foi muito bom de verdade. Grato também, Natália, por aqui comigo, e ao pessoal que ficou também. Muito obrigado, gente, sério. Foi ótimo. Tchau, obrigada. Muito obrigada. No auge do meu segundo período, saio daqui muito inspirada por essa atitude educacional ativa, que batalha, que corre atrás. E da comissão organizadora da FPB, muito obrigada. Foi um ótimo evento. Não desista, Natália, viu? A gente precisa de estudantes como você. Não desista, não, porque tem muita Pois coisa é, boa também, viu? engatinhando ainda na psicologia, segundo período ainda. Bebês, mas estamos indo. Gente, que bom. Estão arrasando, estão arrasando. Então, que porque eu não sabia de nada disso. Escolheram a escolar. Feliz. Um abraço. Tchauzinho. Tchau. Obrigado, gente. Removeu, acho que ela dormiu. E aí, amiga? Encerrar a gravação. Peraí. Meu Deus.